A Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial fez uma audiência pública na Alesp para discutir a regulamentação do cânhamo no Brasil. E nós, aqui da Natural TV, preparamos um resumão do que rolou para você ficar por dentro de tudo. E eu ainda vou te mostrar algumas possibilidades para você, então acompanha aí, já deixa seu like e se inscreve no canal se não for inscrito. Até daqui a pouco. Temos ali o deputado Caio França, né? Já temos ali uma série de deputados, a galera presente acompanhando um pouco essa questão dessa discussão. E a gente, claro, não vai deixar de acompanhar junto com você. A importância dos cultivadores olharem para essa pauta é justamente porque ela tá na seara do escopo de coisas que tem que acontecer pro autocultivo também entrar, né? Se a gente não se ligar nas leis que serão propostas e não participar desse tipo de audiência, a gente vai ser deixado para trás e não vamos me estiquer. É isso aí, saudar a galera que tá chegando aí, vamos embora aí, ó, já deixa esse link para todos os teus grupos de cultivo, vamos povoar aqui esse debate para entender o que eles estão falando sobre e como que a gente pode se articular e se organizar para chegar nessa regulamentação. A galera tá fazendo uma breve apresentação, tem convidados falando a respeito da temática, dizendo que é possível ou não. Vamos acompanhar. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Gorilla Microbes, Flower Mind. Então, cânhamo industrial pode ser definido como uma planta da cannabis sativa L ou qualquer parte da planta em que a concentração de THC nas flores e folhas da inflorescência não sejam superior ao nível máximo regulamentado estabelecido pelas autoridades. E aí depende de como cada país define, né? Tem país que é 1%, tem país que é 0,3%. Na decisão aqui do STJ, fala em 0,3%. Bom, essa é uma definição da Federação das Organizações Internacionais do Cânhamo. A partir disso, a gente aprende algumas coisas, que a definição do cânhamo não é biológica, mas jurídica. Essas variedades de cannabis sem THC sempre foram cultivadas no mundo e foram proibidas a partir da proibição de drogas. Todo mundo sabe que aí não fazem essa distinção na portaria 344, né? E entra como uma substância proscrita. Na decisão do STJ fala muito da mais popular, que é a aplicação para CBD, né? O plantio para a produção de CBD. Tem pouca gente sabe que a semente de cana é uma excelente fonte de ômega 3 e ômega 6. Então os cardiologistas recomendam, e que essa semente tem tanta proteína quanto o frango, em torno de 25% de proteína. Outra aplicação pouco conhecida é o uso de fibra na construção civil e na indústria automobilística. A fibra natural do cânhamo substitui as fibras de petróleo e é ótimo isolante térmico e acústico. As casas ficam mais quentes e os carros mais silenciosos. Um pouco mais popular é o uso da fibra na indústria têxtil. O cânhamo tem uma fibra mais resistente que o algodão e consome muito menos água. Falar um pouco do mercado global. Aqui a gente tem, em 2023, a gente tem um mercado aí de 5,7 bilhões, podendo chegar até 2034 com um mercado de 21,33 bilhões, né? E eu acho Olha esses números, galera. O Brasil, com toda essa característica de celeiro, né? A gente não pode ficar de fora desse mercado. Como foi construído esse relatório, né? A gente mapeou 5 pilares, né, essenciais, que é o ambiental, o econômico, político, legal, social e tecnológico, e através desses 5 pilares nós descobrimos várias incertezas e fatores críticos do mercado de cânhamo no Brasil. Mas aí 2 fatores foram identificados como fatores chaves, que é o desenvolvimento da demanda interna e o apoio governamental. Depois que a gente identificou essas incertezas e esses fatores críticos, nós fizemos alguns cenários em cima disso, que foi o cenário A, que é o Made in Brasil, que tem um alto apoio governamental, mas pouca demanda interna. Então seria mais uma commodity, o cânhamo se tornaria mais uma commodity e a gente seria grande exportador dessa matéria-prima. O cenário B, que na nossa opinião é o cenário ideal, seria o da inovação sustentável. Tem um forte apoio governamental, uma alta demanda interna e a gente conseguiria aqui fazer a produção, né, com esse forte apoio governamental através de fomento, e é isso que a gente precisa agora, de fomento a esse tipo de iniciativa, de pesquisa, né, de projetos, para a gente conseguir cada vez mais fazer produtos com maior valor agregado e não virar só um celeiro, né, a gente conseguir exportar produtos manufaturados. Então esse é o cenário B. O cenário C seria cultivo sem colheita, que é baixo apoio governamental e baixa participação do pequeno e médio produtor e um impacto social e econômico bastante reduzido. Então teríamos grandes corporações internacionais, até a gente coloca aí uma máquina chinesa fazendo a colheita, né, usando muito
nosso território para cultivo, né? E o cenário D seria baixo apoio governamental e uma alta demanda interna. E aí a gente teria um crescimento limitado, e aí, como eu tinha falado, exportação de matéria-prima e de baixo valor agregado. Bom, em cima desses cenários, né, e aí a gente elencando aí o cenário B como um cenário principal, no final do nosso relatório, fizemos 50 recomendações regulatórias. A primeira é a formação de um grupo de trabalho dentro do executivo, a rotação de cultura. Então, assim, aí vou deixar para depois as pessoas que tiverem curiosidade olharem. O relatório tá dentro do nosso site, quanto dentro da nossa página do LinkedIn. E eu quero deixar claro que essa lista de recomendações não é definitiva, né? É um ponto de partida para pensar nessa regulamentação que o governo tem a missão de executar a partir da decisão do STJ. E depois, quem tiver curiosidade em conhecer um pouco do nosso trabalho, é só entrar lá no nosso site. Fico à disposição aí para quem quiser conversar comigo aí depois da audiência. Acabamos de ver a apresentação de cenários possíveis para o cultivo de cânhamo no Brasil. E a gente viu que tem alguns cenários desenhados, mas o cenário que está sendo bastante influenciado é esse cenário onde o governo dá o subsídio para esse cultivo acontecer. É uma discussão importante para a gente poder entender como que o Brasil vai se colocar dentro dessa questão do cânhamo industrial, né? Então vai ser importante a gente lidar um pouco com esses cenários. Será que o Brasil, de fato, vai estar on para essa discussão e vai de fato subsidiar enquanto a política pública? Porque quando o Brasil, enquanto Estado, e aí você vê que o rapaz do Instituto Ficus já falou que tem um grupo de trabalho pensando nisso, subsidia o rolê e faz com que a gente seja um mercado forte, a gente se posiciona para o mundo de uma maneira. Agora, nos outros cenários que ele apresenta, a gente tá fadado a ser só mais um celeiro de produção dos outros, dando a terra e não tendo o lucro com a venda, né, do produto final. É natural mesquigante. É importantíssimo que a gente esteja ligado para que cenário o Brasil vai pontuar. Nós, enquanto autocultivadores, precisamos prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque como o Brasil vai se colocar para o mundo, também vai interferir como ele vai se colocar internamente, né, Michi? Mas a importância de uma audiência pública como essa, né, galera, que tá chegando aí. Lideranças. E antes de começar realmente com esse assunto, né, eu sempre gosto de apresentar um slide mostrando a amplitude da Embrapa no nosso país, né? Nós somos 43 unidades de pesquisa distribuídas Alô, Embrapa! Nacional. Eu, particularmente, sou pesquisadora na área de biologia sintética, biologia molecular, na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com sede em Brasília, e tenho atuado já há alguns anos, né, nessa frente, na definição de linhas de pesquisa e também tentando desenvolver aí e auxiliar nas definições de políticas públicas e também avançar aí com as cadeias produtivas no tema cannabis. Mas, como eu disse, né, hoje eu trago uma perspectiva de quem está na linha de frente da pesquisa e acompanha, né, e vem acompanhando os desafios e oportunidades que o Brasil tem adiante da regulamentação do cânhamo. E eu começo com uma certa provocação. Por que o Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, ainda não cultiva legalmente uma planta com tamanho potencial econômico? Por quê? Essa é uma pergunta que eu acho, agora, vamos dizer assim, pode ganhar uma resposta com essa decisão do STJ, né, que determinou que a Anvisa e a União regulamentem o cânhamo. Temos até maio, temos um prazo. Então, a regulamentação, ela deixou de ser uma hipótese e é uma necessidade institucional, legal e estratégica para o país. Ela representa o reconhecimento de que o Brasil precisa e pode avançar com responsabilidade, segurança pública e embasamento técnico na construção de um marco legal para o cânhamo industrial. Antes de entrar no tema propriamente dito, embora o Bruno já fez uma apresentação em relação do que é o cânhamo industrial com propriedade, gostaria só de reforçar um pouco mais essa questão em relação ao cânhamo industrial. A gente pode dizer que seja uma variedade, um quimiotipo da cannabis sativa, com um baixo teor de THC. Possui efeito psicotrópico, psicoativo, né? E, portanto, ele, a princípio, até nem precisaria ter tanto rigor para o plantio dessa cultura no nosso país. E até mesmo que você pensar, então, na sua importância, né? No potencial de impacto que essa cultura pode ter no nosso país. Uhum. Né? Estamos falando de uma cultura que pode ser usada para produzir mais de 25 mil tipos de produtos. 25 mil tipos! Peixes, bioplásticos, alimentos, insumos farmacêuticos, papel, materiais de construção, cosméticos e muito mais. E mais do que isso, que eu acho
acho que esse é um dos principais pontos que o cânhamo pode nos trazer para o país. É uma planta com baixo impacto negativo ambiental. Ela possui ciclo curto, baixo consumo de água, pouca ou nenhuma necessidade de agrotóxico. Ela tem capacidade de fitorremediação, né? Ela deixa o solo mais saudável e, inclusive, também tem potencial, alta capacidade de sequestro de carbono. Então, quando a gente pensa numa economia mais sustentável, essa é uma cultura que pode auxiliar no desenvolvimento desse mercado. Tem grande potencial de geração de emprego, renda e inovação no Brasil. Mas, mesmo diante desse crescimento mundial, né, hoje mais de 40 países cultivam cânhamo industrial no mundo, ainda importamos sementes, matéria-prima e produtos derivados de países que já entenderam o valor estratégico do cânhamo, como o Canadá, China, Estados Unidos, própria França, outros países também da União Europeia. E isso compromete nossa soberania tecnológica, atrasa o desenvolvimento de cadeias produtivas e aumenta os custos de acesso de produtos para a saúde e para a indústria. Mas e se eu disser para os senhores que nós temos área disponível agora para o plantio de cânhamo do país, sem necessidade, inclusive, de mudarmos de soja, milho ou qualquer outra cultura? Trabalho recente da Embrapa, através de análises de dados de zoneamento agroclimático, apontou que nós temos hoje 28 milhões de hectares de pastagem com algum nível de níveis intermediários ou severos de degradação, com alto potencial para conversão em áreas agricultáveis. Estas áreas, elas poderiam, então, serem utilizadas para cultivo de cânhamo, que, por sua vez, também tem capacidade de recuperar esse solo degradado, trazendo, inclusive, potencial para outras culturas, cultivos consociados, entre safras. Então, o cânhamo ainda tem, né, essas áreas, elas estão distribuídas em diferentes regiões do país e hoje geram baixa produtividade. Então, o cânhamo pode ser, sim, uma cultura de transição inteligente, adaptável, de baixo impacto ambiental e com potencial de recuperar esses solos. Entretanto, para transformarmos esse potencial em realidade, é preciso destravar os gargalos regulatórios. Essa decisão do STJ nos dá uma oportunidade. E a boa notícia que eu vejo é que nós já temos base legal para isso, sem a necessidade de novas leis, pelo menos para darmos o início e destravarmos tanto o desenvolvimento científico e tecnológico dessa cadeia produtiva no nosso país. Por exemplo, a Lei 11.343, relacionadas à questão de drogas no país, ela já prevê autorização, o cultivo de cannabis sativa, e aí nesse caso eu não falo nem do cânhamo industrial, eu falo de cannabis sativa, inclusive com um elevado teor de THC. Está previsto por lei, mediante autorização, é possível sim cultivar a planta para fins medicinais e científicos. E aí eu pergunto aos senhores, por que temos tantas dificuldades? Estamos ainda buscando autorização para iniciarmos as pesquisas dentro da Embrapa. Por quê? Porque não temos uma regulamentação, não tem um caminho claro para que isso aconteça. E isso é possível e está legalmente previsto. Alô, Anvisa! Da mesma forma, a Convenção Única de Entorpecentes internalizada no Brasil, isenta o cânhamo industrial do regime de controle internacional. Então, como eu disse anteriormente, nós poderíamos sim estar cultivando essa planta sem muitos rigores de segurança, enfim, mas talvez com certo acompanhamento, isso é possível. Então, a regulamentação, né, ela pode ser feita e eu acho que a gente tem aí uma oportunidade, uma janela única para trabalhar e desenvolver essa questão. Não somente para o cânhamo industrial, para fins medicinais pela indústria, e sim para que toda a sociedade possa sim usufruir dos benefícios que essa cultura pode trazer para o nosso país. Nós temos uma proposta para um início de debate, que poderia ser uma forma de regulamentação da cannabis, e aí eu falo a cannabis como um todo, não só o cânhamo industrial. Boa. Seguindo mais ou menos os moldes, que a gente pode então pensar em classificar os níveis de risco dos diferentes quimiotipos de cânhamo a partir do teor de THC. Cultivares de cânhamo industrial com menos de 0,3% de THC seriam classificados como de baixo risco, sujeitos a exigências mais simples e compatíveis com seu perfil agronômico. Já cultivares com maior teor, voltadas à pesquisa ou à medicina, seriam regulamentadas com maior rigor, talvez até mais infraestrutura e questões de segurança mais rígidas. Essa abordagem nos permitiria combinar segurança, transparência e agilidade regulatória com base na ciência e na análise de dados, e não no medo e no preconceito. Já gostei dela, hein? Mas transformar essa oportunidade em realidade depende de um elo fundamental: a ciência pública e sua capacidade de guiar políticas com base em dados e evidências.
A ciência brasileira está pronta, né? A gente já tem muitos resultados de colegas, né? Principalmente na área de aplicação medicinal dos canabinoides, mas precisamos avançar com as questões agronômicas, com o potencial agrícola que tem essa planta. Se você está curtindo esse resumão aí, ainda não sai do vídeo, que no final eu ainda vou te apresentar uma plataforma muito irada. Então continua no vídeo e daqui a pouco eu volto. A Embrapa já estruturou um programa de pesquisa e a gente tem a oportunidade, então, de desenvolver cultivares adaptados às diferentes regiões do país, com características específicas para fins específicos, inclusive, desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção, padronização de derivados e rastreabilidade, subsídio técnico e para a formação de políticas públicas, inclusive. Mas essa é uma ideia geral do que nós pretendemos fazer. O nosso programa inicialmente foi distribuído em 4 eixos, onde a gente tem o foco no desenvolvimento de cultivares e de um banco genético para cannabis de diferentes variedades. O eixo onde nós vamos trabalhar toda a parte de sistemas de cultivo, como cultivar, como que é a questão da fixação. Aqui você aprende também, como que é a questão da recuperação de solos, se eu posso cultivar em consórcio ou não, sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Temos N possibilidades de tornar a cannabis, o cânhamo, uma nova frente para o desenvolvimento agronômico agrário sustentável no país. A Embrapa está à disposição para contribuir tecnicamente com esse processo, com base no conhecimento científico, na inovação e no compromisso com o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira. E para finalizar, eu volto à minha pergunta inicial. Por que o Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, ainda não cultiva legalmente uma planta com tamanho potencial econômico, ambiental e social? A gente se pergunta isso todo nós dia. Discutimos até o momento, eu acho que nós podemos chegar numa resposta. Porque ainda não tivemos coragem política e a clareza técnica de transformar conhecimento em ação. Mas esse momento chegou e ele depende de decisões informadas, fundamentadas na ciência e no interesse público. Temos que juntar todas as frentes, não adianta apenas a Anvisa discutir essa questão. Temos que juntar todas as frentes, todos os setores, a indústria, a saúde, o agro, a ciência. Os growers. Precisamos ter políticas públicas de Jardineiros incentivo e jardineiras. científico e tecnológico para que realmente possamos destravar essa revolução verde com o cânhamo ou a cannabis. Obrigada. Muito louco, Embrapa. Muito bom, Embrapa. É isso aí, ó. Representando, hein? Ó, a Embrapa fez um levantamento em 96, Muito 1996, bom, o estudo. E só agora pode publicar ele. Muito bom. Enquanto o Caio França chama o próximo convidado, eu quero explicar pra galera o que é uma audiência pública, tá? O Legislativo convoca audiências públicas para ser um momento de debate para tomada de antes da tomada de decisão legislativa, para subsidiar o processo de construção e aprovação das leis que vão ser estabelecidas com relação ao cultivo de cânhamo industrial, né? Essa iniciativa é importantíssima para que todo mundo possa acompanhar, ter acesso à informação de qualidade, e aí eu parabenizo, né, as bancadas que estão fazendo essa discussão acerca do cânhamo, porém a participação de nós é importante, não só acompanhar, mas também mandar e-mail para essa galera e ouvir, ver o que eles estão falando, porque estão decidindo coisa importante. Vamos para a próxima convidada que vai trazer a informação. A importância de informar detalhadamente a sociedade do que está acontecendo para desmistificar a questão da cannabis, como ela foi entendida, como ela é entendida pelo leigo até hoje. O ministro Carlos Fávaro falou: Ana, eu quero deixar um legado para a sociedade e vai ser a cannabis. Aquilo me deixou tão surpresa, eu falei, e agora? Eu vou dar conta? Como é que vai ser, né? Ele falou, vai ser a cannabis, tem um projeto de lei que está parado, é o momento no mundo disso já está acontecendo, é o momento do Brasil seguir. E aí foi um mergulho na cannabis extremamente encantador, desde a questão histórica, as questões técnicas, agronômicas, sociais. A cannabis apaixona qualquer um que começa a entender um pouco mais. Quadrinhos. Legal essa retomada histórica, Até né? Porque às hoje, vezes esses mas papos você muito entendeu técnicos a esquece questão. que a planta foi cuidada Então, ao longo desse assim, tempo de proibição por gente importante, inclusive a posição do no MAP, backstage né? ele A posição do MAP em relação a isso. Churuganja. O ministro Carlos Fávaro é muito
muito determinado. Bom, o papel Esse é do um bom mapa cenário, o nessa história, executivo o que olhando, dizendo para aqui acontecer. no Brasil, Esse recado é importante. as sementes que chegam para plantar, não, vamos supor que essa história começou hoje. Falou, vamos plantar cânhamo no Brasil. O que faz? Tecnicamente, a responsabilidade é do mapa de avaliar essas sementes, fazer uma avaliação de risco, de pragas, de tudo e liberar, né? Então tem uma regulamentação. Como o Brasil estava funcionando na base da legal, né? Assim, uma determinação judicial, ela era uma avaliação feita tecnicamente com os critérios todos, mas assim, caso por caso. Então agora nós estamos elaborando a carta de serviços para o cânhamo. A cannabis medicinal. Não pode haver sobreposição de funções dos ministérios. Como é medicinal para uso humano, ela é a Anvisa que vai cuidar. E a Anvisa, infelizmente, ela está com um problema de falta de pessoas, mas assim, estamos todos unidos para isso. Então, eu participei de uma reunião da AGU, tá todo mundo correndo atrás dessa regulamentação no prazo. A determinação é clara, cabe à Anvisa e à União. A União somos todos os ministérios ligados de alguma forma, então a gente vai ajudar. A gente está aqui para colaborar nessa construção. Eu costumo dizer que meu sonho é ver uma Embrapa Cannabis. Porque Aí, a ó. Embrapa fez para soja e para algodão no Brasil dos anos 60, 70 e hoje somos essa potência, tem condição de ser a nossa nova soja e algodão. Eu, como agrônomo, eu me arrepio a pensar assim, mas é que dá para acontecer. Estamos trabalhando para isso, o governo empenhado, o ministério empenhado e a sociedade com uma compreensão mais avançada. Eu acho que não tem mais espaço para falácias, para bobagens. Então, Para os martrevas, né? Não tem mais espaço. Eu não sou boa de discurso, eu me preparo. Mas eu queria falar assim, gente, a gente está vivendo um momento que vai ser maravilhoso. Estamos sendo testemunha da história, que isso vai dar um grande salto para o nosso país. Viva! Viva a ciência brasileira! Viva a ciência brasileira! E coloca a pauta da cannabis sempre. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana Paula Porfírio, que assessora o Ministério de Agricultura e Pecuária hoje. Essa luta, ela não é de hoje. E eu me considero até novata nela, apesar de já fazer mais de uma década. Então imaginem, mães e pais que começaram com essa luta antes de mim, antes de uma década. E aí, em nome sempre bom do e sofrimento, importante da lembrar das perseverança, mães, da persistência, dos da pais, empatia, da das compaixão famílias. dessas pessoas que nos trouxeram até aqui e que constrangem-nos a seguir nessa luta, e constrangem as nossas autoridades. E como autoridades, eu quero me referir aos cientistas desta reunião. Vocês são autoridades num Brasil em processo de redemocratização. Vocês são autoridades. A ciência é autoridade, junto com as nossas autoridades eleitas pelo nosso voto direto. Eu também quero saudar aqui as famílias, aos usuários da necessidade da cannabis e aqueles que vêm se debruçando para destrinchar o que é a possibilidade de termos uma economia ampla no que se tange a essa planta. Eu quero deixar claro que nós não estamos fazendo uma agenda de exceção nessa manhã. Nós não deixamos de tratar de maneira ampla, profunda, inclusiva, de todos os predicativos e de todos os usos desta planta. Só que hoje nós nos concentramos no uso e no que vem a ser uma economia sustentada e sustentável pelo cânhamo industrial. Essa é só uma pauta dentro de um grande guarda-chuva que nós temos discutido nesta casa ao decorrer de anos. Porque nós não estamos falando de algo que se definirá nos próximos dias. Por isso, em uma conferência da Cultive, eu disse ao lado do deputado Suplicy que essa é uma pauta de redemocratização do nosso país. Nós acabamos de festejar 40 anos de democracia no Brasil. E nós ainda temos um processo de redemocratização sendo
sendo estendido a todos nós. Por isso, esse convite a participar desse processo, ele é multilateral, ele é plural, ele é multigeneracional. Crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos, anciãos, de todos os lugares. E a ciência tem nos trazido, dentro de uma pauta, a conversar com várias gerações, com várias situações, com vários momentos históricos desse país. Então, ao tratar do cânhamo, nós não estamos fazendo uma agenda de exceção aqui, porque agora vocês vão falar só da indústria e não vão falar da saúde. Não, nós estamos falando da saúde, nós estamos falando da ciência, nós estamos falando da inclusão, nós estamos falando da responsabilidade política de mandatos, mas também da responsabilidade política cidadã de cada de cada brasileiro. Num momento difícil, onde o próprio movimento de redemocratização do Brasil tem sido colocado em jogo. Será que é isso mesmo que nós queremos? Eu quero dizer que a democracia é um processo inacabado e ele só vai ser melhorado com a atuação positiva, ativa de cada um de nós, pela informação, não pela desinformação. E é isso que nós fazemos nessa manhã. Pelo letramento, pela educação, pela oitiva ativa responsável ao que a ciência fala, pela honra a cada cientista, a cada professor, pela valorização das nossas instituições, pela valorização dos mandatos, pela valorização das autarquias, dos ministérios. Existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Existe um processo de respeito mútuo que precisa ser reinstalado no Brasil, porque fazem só 40 anos que nós vivemos a tortura, que nós vivemos pesadelo, que nós vivemos o silenciamento. Portanto, voltar a falar e continuar falando deste assunto é um exercício democrático de estabilização daquele que não é um regime perfeito, mas que ele precisa da nossa atitude e da nossa ativação para ser melhorado. Eu venho nessa casa com muita emoção e com certo nervosismo, porque eu acompanhei o mandato do meu pai aqui nos anos 80. Eu vim almoçar aqui e participava muito dos debates que aconteciam no plenário. Era ainda um processo que nós vivemos hoje, e eu estou falando de 40 anos atrás. Aquilo que eu vi aqui como uma jovem é o que eu vivo hoje como uma adulta, mãe, responsável, que não é e não assumo e não aceito que as pessoas digam que nós estamos querendo liberar tudo. Por isso é que aqui foi passado a todos vocês uma agenda. Ninguém libera tudo de uma vez quando estes homens públicos estão preocupados numa agenda que organize as nossas conversas. Aí, Portanto, não se importante. trata de Por isso liberação, que nós jardineiros se trata vamos de discussão, acompanhar se essa trata de agenda para crescimento entrar nessa agenda. A gente precisa humano, entrar na agenda de decisões. Consistente processo de civilização, de respeito pelo contraditório, de apreciação do sofrimento do outro, ainda que ele não seja o meu sofrimento. Portanto, é com certa emoção, vocês já podem ter percebido, que eu venho nessa casa mais uma vez me dirigir aos senhores e às senhoras numa conversa tão profunda, tão cidadã, porque este processo de redemocratização ele não pode ser superficial. É muito legal ver que a gente está tendo alguns avanços no debate a respeito da regulamentação. Ainda que não paute todas as coisas que gostaríamos, é ótimo ver debates envolvendo a planta finalmente sendo levados à frente. E não só debates. Hoje temos profissionais, empresas, criadores e plataformas dedicadas ao assunto. E eu vou aproveitar hoje para te mostrar um pouco mais sobre o Ganza App, que é muito mais do que uma rede social dedicada a jardineiros. Ela é uma plataforma completa para você se inteirar sobre o universo da nossa erva. Ganza App, que vai desde rede social, onde as pessoas conseguem aqui compartilhar vídeos, compartilhar momentos da sua planta, ou então fazer registro e atualizações sobre o seu cultivo. Aqui a gente consegue interagir com o cultivador, deixar o nosso salve, deixar um comentário. Ele também consegue interagir com a nossa inteligência artificial, que é totalmente dedicada ao cultivo e consegue dar dicas bem assertivas a partir da leitura que ela faz da imagem ou do vídeo que você está publicando. A gente também tem várias outras funcionalidades aqui na nossa plataforma, como a de cultivo, onde você consegue registrar o seu cultivo. Ele tem a nossa aba de cursos, onde a gente tem também o nosso curso gratuito, Torne-se um Grower. A gente tem outros cursos que dão certificado, conseguem fazer você aí dar continuidade ao seu tratamento, à regulamentação do seu cultivo. Bom, eu já tô lá no Ganza App, o meu perfil tá aqui, espero que você também me siga em breve pra gente poder interagir. Faça sua postagem, registre seu cultivo, faça suas atualizações, que a qualquer momento a sua plantinha também pode aparecer em algum dos reacts aqui do canal. E quem sabe até uma dica extra
da nossa bancada. Então, vem fazer parte disso, vem construir esse aplicativo com a gente, claro, usufruir de tudo que ele permite você usufruir como grower. Quero saber a sua opinião sobre essa audiência pública e sobre o que eles estão debatendo, o que você acha que faltou ou se você acha que já está sendo contemplado tudo que você precisa. Quero aproveitar para te chamar para se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar o seu like se você gostou do vídeo. Te vejo na próxima, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos e até já!